Muito boa tarde, hoje é sábado, 13 de setembro. Eu sou Leandro Magalhães e atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo. A gente começa com o noticiário internacional. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de interceptar um barco de pesca neste sábado. Segundo eles, na embarcação só havia pescadores. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Luciana. Oi, Leandro, boa tarde. A chancelaria da Venezuela denunciou agora de tarde que um barco de pescadores de atum venezuelanos que continha 9 pescadores, segundo a Venezuela, pescadores humildes que estavam a 48 milhas náuticas de uma ilha venezuelana chamada Ilha La Banquilla. Afirma a chancelaria que esse barco foi interceptado por 18 militares dos Estados Unidos com armas longas que abordaram e ocuparam essa embarcação, impedindo que os pescadores fizessem comunicações e trabalhassem na pesca de atum. Segundo a chancelaria venezuelana, em um comunicado, a chancelaria afirmou que essa ação constitui uma provocação direta através do uso ilegal de meios militares exagerados e pede que os Estados Unidos cessem imediatamente essas ações que colocam em risco, segundo a chancelaria venezuelana, a segurança e a paz do Caribe. Tudo isso acontece num contexto, Leandro, em que a Venezuela afirma que os Estados Unidos querem promover uma mudança de regime no país após a Casa Branca ter enviado pelo menos 7 navios de guerra para o sul do Caribe, um submarino de propulsão nuclear, de ter ordenado o envio de caças para Porto Rico, afirmando que isso é uma operação de combate ao tráfico de drogas. Caracas afirma que, na verdade, essa questão do tráfico de drogas é um pretexto para realmente promover uma mudança no regime venezuelano. Então, como reação, Nicolás Maduro está convocando a população para se inscrever na milícia bolivariana, que é um braço civil das Forças Armadas. Nicolás Maduro pediu que a população hoje, inclusive, se dirigisse a quartéis, a mais de 300 quartéis do país, aonde essas pessoas que se inscreveram na milícia bolivariana estão recebendo treinamento para usar armas, para usar tanto armas longas como armas curtas, e a Venezuela afirma que está preparada para uma guerra prolongada, no caso de algum ataque dos Estados Unidos, e está mobilizando a população, falando que a população deve estar preparada para uma luta armada. Leandro. Ok, obrigado, Luciana. Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina. E 2 manifestações levaram multidões às ruas de Londres hoje. Mais de 100 mil pessoas se reuniram em manifestação anti-imigração. Outras 5 mil pessoas participaram de um ato antirracista. A polícia precisou intervir para impedir que os 2 protestos se encontrassem. Manifestações contra a imigração entraram em confronto com policiais. Segundo autoridades, vários agentes foram agredidos. O protesto anti-imigração foi organizado por um ativista da direita britânico, enquanto o ato antirracista foi uma resposta ao ato da direita. O Reino Unido tem vivido uma onda de manifestações em frente aos hotéis que abrigam imigrantes nos últimos meses. E o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por um procedimento médico amanhã em um hospital em Brasília para remover pequenas lesões de pele. Será a primeira vez que ele vai deixar a prisão domiciliar depois de ter sido condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A nossa repórter Luciana Amaral acompanha a situação do ex-presidente direto de Brasília e tem as informações. Boa tarde, Luciana. Oi, Leandro, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN. Essa saída foi autorizada na última quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E isso já que o Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Primeira vez, então, que ele sai de casa desde que ele foi condenado pelo Supremo. Segundo a defesa do Bolsonaro, o ex-presidente vai ser submetido a uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento para remoção de lesões na pele.
pele, uma benigna e outra que ainda vai ser enviada para biópsia depois desse procedimento. E, a princípio, não tem necessidade de internação, ele deve receber alta amanhã mesmo, depois então que acabar todos os procedimentos. A última vez que o Bolsonaro tinha saído de casa, da prisão domiciliar, foi no dia 16 de agosto, um sábado, também foi ao hospital, realizou uma série de exames, ficou mais ou menos cerca de 5 horas no hospital. E aí, para agora, então, para essa saída de amanhã, Alexandre de Moraes fez algumas exigências. Por exemplo, estão mantidas todas as cautelares impostas, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, também a restrição ao acesso às redes sociais. A expectativa é que o trajeto seja feito em mais ou menos até meia hora. E, além disso, também em até 48 horas depois do procedimento, a defesa do Bolsonaro vai ter que mandar um atestado detalhado com tudo o que ele fez, então, na unidade hospitalar. Volto contigo, Leandro. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciana Amaral, falando ao vivo de Brasília. E metade da população brasileira apoia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Para 50% dos entrevistados, Jair Bolsonaro deveria ser preso. Já 43% são contra a prisão do ex-presidente. 7% não sabem responder. O percentual teve uma leve subida com relação à sondagem anterior. No final de julho, 48% dos entrevistados apoiavam a prisão do antigo chefe do executivo contra 46% que discordavam. Os que não sabiam eram 6%. Em abril, 52% eram a favor, 42% contra e 7% não sabiam. A pesquisa ouviu 2.005 eleitores em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E após a condenação de Jair Bolsonaro, a oposição agora investe pesado nas negociações para que o projeto da anistia seja aprovado pelo Congresso Nacional. Essa articulação ganha apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve ir a Brasília na próxima segunda-feira. A ideia é aprovar uma anistia ampla aos condenados pela trama de golpe e pelo 8 de janeiro de 2023. Lideranças de oposição consideram que parte da resistência do presidente da Câmara, Hugo Mota, estava no fato de que Jair Bolsonaro, principal beneficiário do perdão, ainda não havia sido condenado. Com uma condenação, quinta-feira, os parlamentares veem uma janela para avançar com a matéria. O líder do PL, Partido Liberal, na Câmara, Sóstenes Cavalcante, pretende levar o projeto de lei da anistia como tema a ser discutido na próxima reunião de líderes, marcada para terça-feira. A ideia é, então, votar a urgência e, se possível, o mérito até quarta no plenário. Apesar de semanas de resistência de Hugo Mota, líderes alegam que o cenário mudou. Segundo eles, teria pesado para Hugo Mota o desembarque do União Brasil e do Partido Progressistas do governo federal, além da atuação de Tarcísio de Freitas para destravar o assunto. E quem fala sobre esse tema é o nosso analista de política da CNN, Caio Junqueira. O que está em curso e que é possível que avance é algum tipo de redução das penas dos crimes de tentativa de golpe de Estado, que passaria por um processo legislativo, o Congresso aprovaria uma redução dessas penas e aí, pelo direito penal, isso seria aplicado aos réus já condenados por esses crimes, beneficiando não só os réus da trama golpista, como também os réus do 8 de janeiro. Esse é o caminho mais fácil e mais rápido para que haja algum tipo de benefício penal para os réus da trama e para o 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou durante o julgamento de Bolsonaro nesta semana que não aceita, que não vai aceitar nada, nenhum tipo de anistia de perdão judicial, mas tem dado sinais nos bastidores que uma redução de pena é aceita pelos ministros da Corte e aí poderia sim beneficiar todos os réus investigados.
A gente vai agora com um giro de notícias pelo país. Um grave acidente deixou 2 pessoas mortas e 4 feridas no Rio de Janeiro. A colisão aconteceu na BR-101, na altura do quilômetro 170, na cidade de Casimiro de Abreu. Um carro e uma carreta bateram, o que ocasionou o fechamento de parte da rodovia. Por causa da colisão, a carreta tombou na pista. 2 das vítimas morreram no local e as outras 4 foram encaminhadas para hospitais da região. 3 delas estão em estado grave e uma teve ferimentos leves. Uma perícia foi realizada para apurar o que causou o acidente. O tráfego na rodovia já foi liberado. Agora a gente atualiza o caso do turista argentino que foi encontrado morto no Rio de Janeiro. A polícia diz que o homem saiu de uma boate em Copacabana acompanhado de outro homem pouco antes de desaparecer. A polícia suspeita do golpe Boa Noite Cinderela. O nosso repórter Kleber Rodrigues tem as informações. Vamos ver. Inicialmente, o caso estava sendo investigado como desaparecimento, mas a história teve um desfecho trágico depois que o corpo do turista foi encontrado em uma estrada na região sudoeste do Rio na última quinta-feira. A Polícia Civil teve acesso a imagens que mostram Alejandro Mário, de 54 anos, deixando uma boate em Copacabana na madrugada da última segunda-feira. Ele estava acompanhado de um homem. Foi a última vez que a vítima foi vista com vida. O caso teve repercussão na Argentina, país de origem do Alejandro, e de acordo com familiares, ele teve contas bancárias acessadas. Os bandidos, inclusive, utilizaram cartões do Alejandro Mário em estabelecimentos comerciais no Recreio dos Bandeirantes, na região sudoeste do Rio. A principal hipótese, a principal linha de investigação da polícia é de que ele foi vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, quando a pessoa é dopada e tem pertences e dinheiro roubados. O Alejandro, que estava hospedado aqui no Rio de Janeiro, em um hotel em Copacabana, mas não compareceu para fazer o check-in, e aí os funcionários do estabelecimento acionaram os familiares do Alejandro e informaram que ele estava desaparecido. O Alejandro era formado em administração de empresas e atuava recentemente como técnico administrativo em um laboratório. Nas redes sociais, ele compartilhava uma rotina de viagens, sempre na presença de amigos e dos filhos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou uma indenização de R$350 mil a um homem que ficou 2 anos preso injustamente. A Justiça havia determinado a prisão de Jonathan Santana Macedo, de 35 anos, em 2020. A suspeita era que ele fosse integrante de uma quadrilha que assaltava casas na capital, mas a única evidência havia sido o reconhecimento fotográfico do suspeito. A Justiça só absolveu Jonathan em fevereiro de 2022. O valor da indenização, R$350 mil, leva em conta os danos causados a ele e também ao filho, que havia acabado de nascer na época da prisão. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo será responsável pelo pagamento. E o príncipe Harry se emocionou enquanto visitava um memorial de guerra na Ucrânia. Ele foi a Kiev com a fundação dele de caridade, que planeja ajudar soldados feridos do país a se reabilitarem. Ele disse que o local, com bandeiras da Ucrânia e fotos de combatentes, é triste, mas ao mesmo tempo bonito. Essa foi a segunda visita de Harry ao país este ano. Em abril, ele conheceu um centro para militares feridos. O príncipe serviu o exército britânico por 10 anos. Depois fundou uma instituição de caridade internacional para ajudar militares feridos em combate. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com Esportes SA. Eu volto ao vivo no CNN Prime Time às 8 horas da noite. Até já.